Você já esteve numa situação em que a vida te encurralou num beco sem saída? Sabe aquele momento em que você olha para sua conta bancária e ela está zerada? Olha para sua família e vê crise? Olha para o futuro e só enxerga ameaças? Quando a pressão financeira, emocional ou familiar aperta tanto que você sente que vai perder o pouco que ainda lhe resta. Se você sabe o que é chorar de portas fechadas, com medo do dia de amanhã, o recado de hoje é um resgate direto para a sua alma. Vamos abrir o segundo livro de Reis, no capítulo 4, para conhecer a história de uma mulher que perdeu o marido, herdou uma dívida impagável e estava a horas de perder os próprios filhos. Uma história brutalmente real sobre o que Deus faz quando dizemos: "Eu não tenho mais nada." A nossa narrativa começa com um grito de socorro. Uma mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, procura Eliseu em total desespero. O marido dela era um homem de Deus, um homem que temia ao Senhor. Mas preste atenção numa verdade dura: ser uma pessoa de fé não te blinda das tragédias da vida. O marido dela morreu e, pior, deixou uma dívida enorme. Naquela época, não havia falência ou renegociação de dívida no banco. A lei antiga era implacável. Se você não tinha como pagar, o credor tinha o direito de levar os seus filhos como escravos até que a dívida fosse quitada com o suor deles. Tente dimensionar a dor dessa mãe. Ela já estava vivendo o luto de perder o marido. Agora, o credor estava batendo na porta para arrancar os seus 2 filhos de dentro de casa. Ela ia perder tudo. O luto ia se transformar em solidão e escravidão. A pressão era esmagadora. É nesse cenário de caos absoluto que ela corre até o profeta Eliseu. Ela não vai reclamar com os vizinhos. Ela não vai fazer um escândalo na praça. Ela leva a crise dela para o lugar certo, para a autoridade espiritual que representava a voz de Deus. Eliseu ouve o desabafo dela e faz 2 perguntas que mudam a rota daquela família. A primeira pergunta é: que te hei de fazer? Deus sempre quer que você verbalize a sua necessidade. Mas a segunda pergunta é a chave para o milagre: dize-me que é o que tens em casa. Pare e pense no absurdo dessa pergunta. A mulher acabou de dizer que o credor está na porta porque ela está falida. A resposta natural seria: eu não tenho nada, Eliseu. Se eu tivesse alguma coisa de valor, eu já teria vendido para pagar a dívida. E é exatamente isso que ela responde no início: tua serva não tem nada em casa. Nós somos especialistas em focar naquilo que nos falta. Quando o problema é grande, a nossa visão fica turva. Nós só vemos o dinheiro que não temos, a força que nos falta, os contatos que não possuímos. Mas ela faz uma pausa. Ela pensa melhor e completa a frase: se não uma botija de azeite. Um pouquinho de azeite no fundo de uma botija de barro. Era literalmente o resto do resto. Para ela, aquilo não tinha valor comercial nenhum. Não pagava a dívida, não mudava o cenário. Mas Eliseu sorri por dentro. Deus não precisa da sua conta bancária cheia para operar um milagre. Deus só precisa que você entregue a Ele o pouco que você ainda tem. O milagre não começa com o que você perdeu. O milagre começa com o que sobrou. Eliseu então dá uma ordem bizarra. Ele diz: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A estratégia de Deus desafia a lógica humana. Ela estava prestes a perder os filhos por causa de uma dívida, e o profeta manda ela bater na porta dos vizinhos para pedir mais coisas emprestadas. Mas repare no que Eliseu pediu. Ele não mandou pedir farinha, ele não mandou pedir dinheiro. Ele mandou pedir vasilhas vazias. O vazio não é o seu fim. O vazio é a capacidade que você tem de receber de Deus. O orgulho nos enche de nós mesmos, mas a crise nos esvazia. É por isso que Deus ama trabalhar com pessoas que chegaram ao seu limite. Eliseu continua: então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Ela obedece. Imagine a cena: a mulher entra em casa com os 2 filhos e fecha a porta. O milagre não é um espetáculo para a rua ver. O milagre acontece na intimidade, a portas fechadas, quando ninguém está filmando ou aplaudindo. Os filhos começam a trazer as panelas velhas, os jarros emprestados dos vizinhos. A mulher pega aquela única e pequena botija de azeite e começa a derramar. Fisicamente, a botija deveria esvaziar em 3 segundos. Mas o azeite continua fluindo. A primeira vasilha enche. Ela passa para a segunda. A segunda enche. O azeite não para. Ela derrama na terceira, na quarta, na 10ª.
O chão da cozinha está tomado de jarros cheios de azeite puríssimo. O ar da casa agora tem o cheiro da provisão de Deus. A tristeza do luto foi substituída pela adrenalina do milagre. Ela vira-se para o filho e diz: "Traz-me ainda uma vasilha." E o filho responde: "Não há mais vasilha nenhuma." A Bíblia encerra esse momento com uma frase curta e poderosa: "Então, o azeite parou." Isso é teologia profunda. O azeite não acabou porque a fonte de Deus secou. O azeite só parou de fluir porque a capacidade dela de receber chegou ao fim. O limite do milagre de Deus não está no poder dele. O limite do milagre está na quantidade de vasilhas vazias que nós apresentamos através da nossa fé. Se ela tivesse pedido 1000 vasilhas, haveria azeite para 1000 vasilhas. A provisão de Deus preenche exatamente o tamanho da nossa expectativa e obediência. A mulher, em choque, corre até o profeta e conta o que aconteceu. Eliseu diz a ela: "Vai, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Deus não apenas pagou a dívida e salvou os meninos da escravidão. A abundância foi tão grande que gerou uma nova fonte de renda. O milagre não apenas resolveu o passado, o milagre financiou o futuro deles. O que a história da viúva nos ensina hoje, no meio dos nossos becos sem saída? Primeiro, não despreze a sua botija de azeite. Pare de dizer que você não tem nada. O que sobrou? Sobrou uma habilidade? Sobrou a sua saúde? Sobrou a sua capacidade de trabalhar? Sobrou a sua voz para orar? Não importa o quão insignificante pareça aos seus olhos. Coloque isso nas mãos de Deus e comece a derramar. O extraordinário de Deus sempre usa o ordinário dos homens. Segundo, o milagre exige portas fechadas. Pare de expor a sua crise nas redes sociais. Pare de mendigar a pena de pessoas que não podem resolver o seu problema. Entre no seu quarto, feche a porta e leve o seu desespero a quem realmente pode multiplicar a sua saída. Há batalhas que só se vencem no secreto. E terceiro, aumente as suas vasilhas. O tamanho da sua fé determina o tamanho da sua colheita. Se você espera pouco, o azeite para cedo. Se você apresenta a Deus grandes espaços de confiança, Ele vai derramar a sua provisão até que não haja mais onde colocar. A crise financeira ou emocional que você está enfrentando hoje não é o seu fim. É apenas Deus criando espaço para derramar um azeite novo sobre a sua casa. Se as ameaças estão batendo na sua porta hoje, levante a cabeça. Pegue as suas vasilhas vazias e prepare-se. O azeite vai começar a fluir. Se essa mensagem trouxe alívio e direção para o seu momento de crise, não deixe de se inscrever aqui no @Luz da Palavra. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de uma intervenção urgente de Deus hoje.